Gente, bom dia, tudo bem? Então, eu queria falar um pouco mais sobre o negócio da liberdade. Sobre isso, eu tô aqui fiquei pensando depois do último vídeo sobre tem como ser livre, esse último vídeo aqui, eu fiquei com muitas questões assim, pensando sobre isso. Muitas pessoas responderam muitas coisas muito legais aqui nos comentários aqui embaixo e lá no direct no Instagram. E me mandaram artigos e coisas e tal, e aí eu queria falar um pouco mais sobre essa questão da liberdade, contar pra vocês mais uma coisa que eu pensei e perguntar uma coisa pra vocês. Acho que vai ser um vídeo simples, rápido, sei lá, tá? Eu fiz esse vídeo do Tem Como Ser Livre, né, e pensando sobre esse nosso entendimento de que a vida está ligada ao trabalho, de como a gente está, no fundo, se exaurindo e escravizando os nossos próprios corpos, e os nossos corpos viram. Não, primeiro que essa ideia de nossos corpos para mim já é estranha, né? Porque para mim a gente é corpo e eu é uma coisa só que tem fluxos, né, de acontecimento, assim. Para mim não tem separação. Para mim, não tem separação entre corpo e alma, corpo e mente e tal, mas para mim a gente é uma experiência de estar aqui, né, conectado com as coisas que estão em volta da gente, com os outros e tal. Mas pensando assim que a gente tá, que esses corpos nossos aqui, esses corpos que somos nós, né, eles estão sendo compartimentados e essencialmente eles funcionam para trabalhar, são corpos que funcionam para trabalhar, eles têm as funções biológicas deles, eles têm que comer, eles têm que beber, eles têm que fazer cocô, eles têm que tomar banho, a gente tem que dar uma esfregada nesses corpos, eles têm que dormir e têm que trabalhar, e aí uma vez por semana ou duas eles têm direito a algum prazer, assim, né, enfim, óbvio, generalizando, mas isso me entristece muito, assim, ver as pessoas andando pela rua e eu acho que está todo mundo totalmente exausto, assim, olha as pessoas, eu tô exausto, olha que eu tenho um emprego aqui muito leve e de modo geral eu faço coisas que estão muito conectadas à minha vontade, ao meu desejo de criação, de produção, de diálogo e de pensamento mesmo, né? Mas as pessoas estão quebrando pedra, assim, né? Assim, realmente, ou literalmente ou em outros sentidos, assim, como os corpos estão realmente escravizados, né? Mesmo não estando falando mais de escravidão, a gente está numa situação de escravizar as nossas existências. E aí, bom, fiz esse vídeo sobre a liberdade, e aí a Flor assistiu o vídeo e falou, muito legal o vídeo, mas cara, isso não dá pra pensar em renda básica universal, que é essa hipótese lá que eu levanto lá no vídeo, e não dá pra pensar nisso no Brasil, porque você tá maluco, o Brasil é uma situação muito mais complicada, e ficou essa discussão sobre a viabilidade disso, e aí muito legal que uma pessoa me mandou uma previsão dos empregos que vão ser automatizados até 2056, eu acho, ou 2026, e é muito, eu vou botar aí embaixo a reportagem, a quantidade de emprego que vai desaparecer, então a gente vai ter que pensar sobre hipóteses mesmo, né? Mas tá, aí continua essa discussão, e aí eu fiquei falando, tá, tudo bem, mas na Suíça, pensa na Suíça, aquele paizinho lá pequenininho, super desenvolvido, super bem resolvido lá eles tiveram a hipótese de dizer, não quero mais trabalhar, então não preciso mais trabalhar, posso trabalhar, porque a hipótese desse negócio, dessa proposição, não é que você não vá mais trabalhar, é que você possa escolher com que você vai trabalhar, se você quer trabalhar. Então, e acho que eles iam ganhar 2.500 euros por mês, olha só, 2.500 euros por mês. Falam assim, você quer ganhar 2.500 euros por mês para poder fazer o que você quiser, trabalhar com o que você quiser, e você diz não. Por que você diz não? Minha questão de hoje é essa. Por que você diz não para isso? Quem é que diz não para isso? Por que dizer não para isso? E eu fiquei pensando nesse troço, assim, e a gente ficou conversando. Mas por que dizer não, né? Bom, tá o medo de que a estrutura social vai dar errado, de que não vai dar, a economia vai perder a potência, sem o trabalho obrigatório, o país não vai se sustentar. Esses fantasmas, né, que fazem sentido totalmente, a implementação disso é muito complexa, como colocou uma outra pessoa no comentário, mas eu acho que tem um outro campo nisso, eu acho, na minha cabeça aqui, que tem um outro campo nisso, que é, se você não tem mais que trabalhar 8 horas por dia, se deslocar 2 horas por dia, ou seja, 10 horas do seu dia estão investidos nisso, pelo menos, né, porque na verdade é mais, considerando todos os outros trabalhos informais que a gente faz, de responder e-mail, cuidar da casa, cuidar de sei lá o que, enfim, e de tudo isso aqui, como eu falei, dos trabalhos que a gente faz nas redes sociais, se a gente retira isso, essa obrigação do capital, do dinheiro, da nossa vida, a gente tem que então pensar sobre o sentido da nossa vida e escolher sentidos para a nossa vida.
E aí, bicho, aí o negócio é muito mais complicado, porque aí é muito assustador. Aí você se depara com um certo esvaziamento dessa vida. O trabalho cumpre, o trabalho, a família e tal, essas coisas, esse combo existência. Como é que é essa existência? É assim, tem que ter isso. Então você tem que trabalhar, você tem que ser bem sucedido, que é muito uma lógica que a gente chupou dos americanos, né? A ideia do sucesso, a ideia do progresso, a ideia de chegar a algum lugar. Se você trabalhar muito, você vai chegar lá, que é totalmente tirado dos americanos, mas que pra gente não funciona tão bem quanto pra eles. E olha que tem muita gente deprimida, ansiosa e totalmente cagada lá também, muita mesmo, mas a lógica do sucesso funciona melhor, mas a gente adotou pra gente, a gente não vive a lógica portuguesa. A lógica portuguesa, você vai para Portugal, é muito menos trabalho, muito menos do que aqui, na minha opinião, tá? Das experiências que eu tive, ou Espanha, ou enfim, ou alguns países da Europa, eu acho, né? A gente vive a lógica americana, que é a lógica de estar em busca do sucesso. A gente adotou esse modelo, que é o modelo do herói, né? Do herói que se esforça, o modelo dos filmes americanos. O herói que se esforça e chega lá. Depois de apanhar muito, ele chega lá. Mas então se retiram isso da gente, se a gente retira isso da gente, o que é que sobra pra nossa vida? O que é que você vai fazer? Como é que vai ser sua vida? Se você não tem que chegar lá, se você não tem que trabalhar que nem um cachorro para chegar a algum lugar, como é que é a sua vida então? Você pensa sobre ela, aí você para, aí você escolhe, aí você se depara com a sua própria vida. E aí o negócio fica muito mais complicado. E em algum grau acho que os suíços disseram não para isso, porque eles falaram, peraí, mas aí a gente vai ter que pensar sobre a nossa própria vida, olhar para ela, escolher o que a gente quer fazer. E é toda a ideia de poder trabalhar com o que eu quiser, poder criar o que eu quiser, poder pensar o que eu quiser, poder dançar o que eu quiser, poder brincar o que eu quiser, tipo voltar a ser criança. Nesse sentido, né? Óbvio, não em todos, porque você continua sendo pai. Então esse trabalho, só o trabalho de ser pai já é um trabalho para uma vida, né? Então, quem é mãe, pai, aí sabe que só isso já é um trabalhão. Aí não tem babá, não tem mais nada disso, você vai ficar com seu filho. Aí a gente chegou um outro, mas aí, será que as pessoas querem ficar com os filhos delas? Eu falei, cara, é muito bom, porque aí a pessoa não vai mais pro trabalho, ela fica o dia em casa com a mulher, ou com o marido, ou enfim. Imagina, deve ser apavorante para as pessoas isso. O trabalho é uma fuga da própria vida. É um lugar onde você não tem que pensar, você não tem que conversar. E a gente estava se divertindo muito com essa ideia, porque a gente falou, mas olha que legal, a gente é um casal, tá conversando, se divertindo. Fala, mas tem muita gente que acha que não, tem muita gente que acha que não quer lidar com o seu respectivo ou consigo mesmo. E o trabalho vira o lugar onde você pode ser um robô e não pensar sobre nada. Só que aí os robôs vão existir realmente, né? E aí a gente vai ter que rever isso, eu acho. Olha que loucura. Talvez os robôs façam a gente pensar sobre a nossa própria vida. Enfim, queria falar, saber o que vocês acham dessa ideia. Muitas questões. Obrigado, gente. Até amanhã. Obrigado.